vai fazer uma prática utilizando dados vetoriais e dado raster, né? A gente vai usar uma imagem de satélite e em cima dessa imagem de satélite a gente vai criar os shapefiles. Outra coisa que a gente vai fazer é explorar um shapefile aqui, só para vocês terem uma noção de onde estão as ferramentas básicas aqui para trabalhar com dado vetorial, no caso de um dado vetorial que já existe. Aqui a gente vai usar os municípios do Brasil. Na aula anterior, né, no vídeo anterior, eu mostrei os municípios de Minas Gerais. Tá? Então, vamos lá. Vamos começar com essa questão do shapefile que já existe. Dentro da pasta que foi enviada para vocês, tem a pasta bases. E dentro dessa pasta bases, eu tenho aqui, ó, municípios BR Shape. Lembrando que aqui a gente está usando no esquema de navegador. Eu posso achar os arquivos onde eles estão por aqui. Outra forma, né, que eu falei que lá no outro vídeo eu falei que o QuantumGIS 3 é um pouquinho diferente do QuantumGIS 2. Então, para adicionar dados, tem que, ó, gerenciador de fontes de dados livres. Vou clicar aqui, vetor, fonte. E aí eu posso clicar nesses 3 pontinhos para achar o dado. Tá? Aqui já está na pasta certa, mas aqui eu teria que ir em D, aulas, aula 3, bases. E aí eu tenho que achar o arquivo com a extensão SHP. Aproveitando que eu abri isso daqui, o arquivo shapefile ele é um conjunto de dados, tá vendo? Ele não é um arquivo único, ele é composto entre 5 e 6 arquivos, depende do software que você está utilizando. Nesse caso aí, vou explicar alguns arquivos desses, né? A gente tem o arquivo de PRJ, que é a projeção lá, que a gente fala toda hora do datum, é ali que está gravado. QPJ é um arquivo próprio que, no caso do QuantumGIS, para poder fazer a ligação de todos os outros arquivos. O shape é o dado espacial mesmo, né, o desenho. O dado ali, esse dado que está com o símbolo de Excel aqui, ele é um dado que ele é um formato DBF, na verdade, aqui não apareceu a extensão. Então você tem vários arquivos para poder fazer a visualização e armazenar os dados do banco de dados. Então esse DBF é o que armazena o banco de dados, tá? No caso aqui, ó, vou clicar em Shapefile para abrir esse arquivo. A gente poderia também filtrar pelo tipo aqui. Esses são os tipos de arquivo vetorial que o QuantumGIS consegue ler. Consegue ler, ele não edita todos os arquivos, ele edita Shapefile, tá? Se você colocar aqui só Shapefile, ele vai aparecer só os arquivos Shapefile que estão na pasta, tá? Por isso que eu não gosto de filtrar, porque senão às vezes você acha que não tem mais nenhum outro arquivo naquela pasta. Então é só procurar o que está com a extensão .shp, abrir e aqui, ó, adicionar. Pronto. Essa é uma forma. Outra forma que eu vou remover é navegar aqui pelo navegador, 2 cliques e ele vai aparecer também o dado. Reparem aqui embaixo, ó, que a gente tem as coordenadas. E faz sentido, né? A gente pode pensar aqui, ó, tentar orientar, né? Indo em direção ao Equador, o que está acontecendo com a minha latitude? O que acontece com a minha longitude quando eu vou em direção a Greenwich, né? Greenwich vai estar lá do lado norte. Então a gente tem toda essa questão da coordenada. Então não é só um desenho que tem um lugar no espaço, tá? Aqui, ó, tem informação, um dado, um ícone aqui escrito I. Para que ele serve? Quando eu clico nele, eu clico no município e ele vai me dar todas as informações associadas àquele município, tá? Então isso é uma forma de consultar um atributo. Ó. Ah, esse aqui, sul goiano, nome da unidade de federação, Goiás, tá? Então a gente pode fazer várias consultas aqui só com esse izinho aqui, você já sabe
várias informações, qual é o nome do município, né? Então, o município aqui é Corinto, ele pertence à microrregião de Curvelo, na mesorregião central mineira, e assim vai. Então, essas informações podem ser, posso fechar aqui, podem ser adquiridas dessa forma, tá? Você pode consultar a informação de todos os municípios. E aí essa base também está anexa para vocês vão poder consultar. Então, vou deixar vocês trabalharem com ela da forma que vocês acharem melhor e poderem explorar. Eu acho que tem que fazer o uso, pegar os slides lá e tentar repetir algumas das operações que a gente fez. Eu vou mostrar uma ou outra aqui, ó, botão direito na camada. Sempre lembrando que é a camada quando ela está adicionada aqui, ó, camadas, não é aqui no navegador, tá? Tentar sempre ter essa separação. Aqui você vê os arquivos, aqui você trabalha com o arquivo. Botão direito, propriedades. Quando eu vou em propriedades, eu vou em simbologia e vou clicar aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente pode fazer vários tipos de classificação do dado, vários tipos de exibição? Eu vou no categorizado e eu vou pedir para mostrar, vamos fazer igual estava lá, que era pela mesorregião, só que aí a gente vai ter a mesorregião de cada estado, né? Então cada estado tem uma mesorregião. E vou mandar classificar aqui, ó, cores randômicas, então vai ser aleatório e vou mandar classificar. Então ele colocou todas as mesorregiões do Brasil, tá? Cliquei em OK, agora ele coloriu para mim então os municípios de acordo com a mesorregião que ele pertence dentro do estado dele, tá? Então isso é a mesorregião, ela tá dentro de um estado, ela não existe a mesorregião que vai ligar Minas Gerais com a Bahia, é para cada estado. Então, na verdade, essa classificação faz mais sentido quando a gente está trabalhando com um único estado, tá? Como que eu sei que tinha a coluna mesorregião e eu queria pela mesorregião? É a pergunta que você está fazendo no estudo, né? Eu quero analisar as mesorregiões do Brasil, ver os municípios por mesorregiões. E aí você vai classificar a sua base. Como que eu sei que existe esse dado? Botão direito, abrir tabela de atributos. Né? Que eu falei que todo dado, né, ele tem que ter uma tabela de atributos. Esteja ela preenchida ou não. Né? Nesse caso aqui ela está preenchida. Se não tiver informação nenhuma, pelo menos esse ID ele vai existir, porque ele é padrão, ele é criado, tá? Quando você cria um shapefile, a gente vai ver isso. Então aqui tem várias informações, olha, área, taxa de alfabetização em 2000, renda, sabe? Então tem várias informações. Aí o que a gente tem que fazer para a gente saber, né, sobre todas as siglas aqui? É pegar a documentação, né, o metadado deste dado. Essa base são os municípios do Brasil da PNUD. Então, se você pesquisar PNUD Brasil, você vai saber quais são esses dados que estão aqui. O que a PNUD mede, tá? Então, tem todos esses dados. Vamos fazer aqui, ó, classificação, nome da unidade de federação. Tá tudo bagunçado, tá vendo? Não tem ordem nenhuma. O que é unidade de federação? Estado. Se eu clicar aqui uma vez, ele faz na ordem ascendente. O que não tem nome, então se tiver nada, ele coloca na primeira linha. Depois ele vem na ordem alfabética. Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, né? E assim vai, tá? Até ter todos os estados do Brasil aí. Mas não tem estudo de estado, não. Não tem estudo de estado, mas tem esse tanto de município, né? Para essa base aqui eram 5.512 municípios e vários desses municípios estão no mesmo estado, por isso que o estado repete, tá? Quisesse classificar, vamos ver se eu acho aqui. Alfabetização. Dos piores para os melhores, né? Então tá aqui a taxa de alfabetização. Tá aqui, ó, 11, 16, blá, blá, blá.
Vamos ver lá. Aí a gente já consegue ter noção, ó, onde que estão as piores taxas de alfabetização. Esses primeiros aqui, provavelmente eles não tiveram pesquisa, eles estão sem preencher um monte de coisa, então provavelmente eles estão irregulares. Vamos começar aqui, ó. Acre, então tem lá Jordão, é um município dos que estão classificados aqui como o pior de todos. Cliquei nele, olha, ele selecionou a linha. Eu cliquei só para eu poder ir lá conferir qual que era a taxa de alfabetização nesse município. Vamos ver... 39%, né? Agora, vou aproveitar que eu selecionei. Essa janela, você pode, né, configurar ela do jeito que você quiser, pode arrastar, tá? Tá vendo aqui em amarelinho? É o destaque para esse município. Ah, tá ruim de ver. Lembra que eu falei que tem uma lupinha lá, ó, aproximar o mapa às linhas selecionadas. Eu clico, ele já aproxima, tá? Então, são possibilidades de trabalhar esse dado, de explorar. Eu acho legal vocês tentarem explorar de todas as formas esse dado. Usar essa tabela de atributos, ver os outros municípios, procurar o seu município, enfim, tem várias coisas legais de fazer. Vou desabilitar a seleção, né? Tirei a seleção, ele já não está no destaque lá mais. Quero ver meu mapa todo de novo. Como é que eu faço? Vou fechar a tabela de atributos. Essa lupa aqui, ó, ver tudo. Tá vendo? Essa que tem essas 3 setinhas. Ele vê toda a extensão da área desse shapefile inteiro. Então aqui são várias coisas que a gente pode fazer com esse shapefile. Eu vou mostrar só mais uma coisinha aqui, ó. Vou lá na tabela de atributos de novo. Abrir tabela de atributos. Eu vou aqui, ó, pelo nome UF, tá? Eu vou querer selecionar um atributo selecionar todos os municípios de um determinado estado, de uma unidade da federação. Como que eu faço? Tá vendo aqui? Selecionar feições usando uma expressão, esse Ezinho aqui. Eu clico aqui. Aqui eu tenho as ferramentas para a gente poder fazer a seleção. Eu vou usar o campo, né? O nome da coluna. Qual coluna? Nome UF. O que eu faço? Eu dou 2 cliques aqui, ó, em nome UF, ele já aparece lá. Eu sugiro, né, para quem estiver começando, a usar sempre os botões daqui para não ter erro de digitação, porque você pode digitar diretamente, mas se você digitar também aqui desse jeito, já não funciona. Se você colocar um traço em vez do underscore, já não vai funcionar, porque tem que ser exatamente o nome que está aqui do campo. Então, sempre importante ter isso em mente, tá? Então, eu vou colocar que o nome do município é igual. Qual município que eu quero? Aí, aqui eu tenho como listar o nome de todos os municípios, quando eu clico em único, ou de 10 amostras. Por que ele dá essa opção de 10 amostras? Dependendo do tamanho da sua base de dados, se você mandar exibir todos os dados, vai ser uma infinidade de coisas que você não vai conseguir buscar ou que o seu computador não vai conseguir mostrar, tá? Então aqui são mais de 5.000 municípios. Se eu pedisse único e tiver um nome de UF para cada município, ele vai listar 5.000 vezes aqui. E aí a gente vai ficar doido. O que eu sugiro? 10 amostras. Apareceu o que você quer? Não apareceu, porque eu quero Minas Gerais. Clico 10 amostras de novo. Aí ele vai aparecer, né? O que eu vou fazer agora se não está aparecendo o que eu quero? Vou clicar em único. Aí ele vai aparecer todos. O que aconteceu aqui? Ele não apareceu 5.000 por quê? Porque aqui ele só vai aparecer os nomes das unidades da federação e do Distrito Federal, né? Então ele não vai aparecer um para cada registro da minha tabela. Ele vai aparecer um para cada grupo desse, né? Cada classe. Então eu vou lá em Minas Gerais. Cadê? Minas Gerais. Vou clicar 2 vezes em Minas Gerais. Ah, precisava de eu fazer isso? Não. Se você foi aqui na tabela de atributos e viu como que está escrito Minas Gerais, basta você colocar, entre aspas, simples, Minas Gerais.
Vou clicar em selecionar feições, ó. Vamos lá no mapa ver o que aconteceu. Tá vendo aqui em cima? Apareceu 853 correspondências, que é o quê? São os 853 municípios de Minas Gerais. Para que eu estou fazendo isso? Vou mostrar para vocês, ó. Posso clicar com o botão direito aqui agora. Exportar, salvar feições como? Eu vou salvar como shapefile. Uma coisa que muita gente gosta de fazer é o tal do KML, que é o arquivo lá que a gente usa no Google Earth. Então, é muito comum a gente salvar um KML para mandar para alguém que não tem conhecimento no software ou não tem um software instalado, porque o KML é mais fácil das pessoas trabalharem lá no Google Earth, né, para poder ver um dado. Eu vou salvar como shapefile. Aqui, onde eu vou salvar? Então, eu vou salvar na mesma pasta aqui de bases, tá? E vou colocar aqui, ó, municípios. Sempre bom colocar o nome que você vai lembrar do que se trata, né? Eu vou colocar MG aqui, tá? Você tem que colocar uma coisa que você lembre o que é, porque depois se você precisar desse dado, você tem que saber buscá-lo. Salvar. Eu não mostrei, mas esse dado aqui todo está em WGS74 em coordenadas geográficas. Ele está em geográfica porque ele está mostrando o Brasil inteiro e não tem como mostrar o Brasil inteiro em fuso UTM. O fuso UTM é para dados mais regionais locais, tá? Porque ele tem que estar em uma faixa que caiba, né, dentro do fuso lá, que são 500 quilômetros, aquela coisa toda, né? Que eu passei na outra aula. Então ele tem que pegar só uma faixa. Como ele está pegando o Brasil inteiro, ele está em coordenadas geográficas. E está em WGS74, que eu estava trabalhando com imagem de satélite, eu optei por trabalhar em WGS74 todas as minhas bases, tá? Mas poderia ser Sirgas 2000, por exemplo, que é o dado oficial do Brasil. Então, fez isso, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Que é salvar somente feições selecionadas. Aí ele vai mandar só os municípios de Minas Gerais para esse arquivo novo aqui, ó. Vou clicar em OK. Pronto. Vou desabilitar os municípios do Brasil. Olha só, agora eu tenho só Minas Gerais. Então agora a gente poderia repetir aquele processo de classificação que a gente fez lá no slide, né? Simbologia, categorizado. Aí eu vou colocar lá nome mesorregião, classifica. Ok, aí vai ficar parecido com aquele que a gente tinha trabalhado lá no slide. Aqui está parecendo que é a mesma, mas não é, porque ele colocou o tom de azul muito parecido. Vou colocar outra cor qualquer aqui só para... Tá? Então é isso. Então a parte de shapefile, de consultas e seleção, é isso que eu queria mostrar. Você tem lá as outras opções. Quem quiser tentar fazer uma expressão para selecionar, já pode trabalhar nesse shape de Minas Gerais, né? Igual tá lá no slide. Aí fica para vocês tentarem trabalhar e se quiserem me enviar um e-mail e tal com dúvidas sobre essas coisas, não tem problema, pode enviar que assim que possível eu respondo vocês, tá? É isso. Eu não vou salvar esse projeto, tá? Vou abrir um novo projeto. Clicando aqui, ó, nesse novo projeto, ou então em projeto novo, tá? Como eu não fiz nada que eu quero manter, eu vou simplesmente clicar em novo projeto aqui e não vou salvar, vou descartar o meu projeto atual, tá? E agora vamos para a parte do raster. Eu vou adicionar por aqui mesmo, tá na mesma pasta, que é o multibanda recorte UFMG, que é a imagem do WorldView que eu utilizo de exemplo aqui para mostrar. 2 cliques, ele adicionou. Ah, mas está escuro, não parece com aquela do slide. Não parece com aquela do slide. Por quê? Porque a gente tem que configurar as bandas do satélite, tá? Eu vou salvar esse projeto logo depois que eu configurar aqui a banda. Ó. Primeiro, eu vou conferir o sistema de coordenadas. Vamos lá ver. Propriedades. WGS84,
Fuso 23 Sul, tá? Então, lembrar sempre que a gente está trabalhando com este datum. Anota aí, porque na hora que a gente for criar os shapefiles, a gente vai precisar dessa informação, tá? Simbologia, no caso do raster, são as bandas. Então, eu vou falar para vocês que a banda 3 é o vermelho, a banda 2 é o verde mesmo, e a banda 1 é o azul. Isso é quase que um padrão, tá? O azul é sempre 1, o verde é sempre 2 e o vermelho sempre 3, quando a gente estiver trabalhando com o visível. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou aplicar, né? Ficou meio avermelhado, tá vendo? Eu vou clicar aqui, que são alguns tipos de configuração do que a gente chama de histograma, não vou entrar nesse detalhe, mas a gente vai clicar nesse cumulativo corte de contagem e mandar aplicar para ver se melhora. Vou clicar, vou ver o outro aqui, deixa eu ver se tem algum que vai ficar melhor. Vamos deixar com mínimo e máximo e vamos fazer o seguinte, vou dar um zoom aqui, botão direito, estender usando a extensão atual. Aí ele vai melhorar para mim a configuração, tá vendo? Então agora eu consigo enxergar melhor a minha imagem. E aí tem várias coisas que a gente pode fazer para configurar essa imagem, tá? Para melhorar a visualização. Mas agora a gente já consegue ver o Mineirão e aqui o campus da UFMG, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar esse projeto, salvar como. Aí vamos lá. Eu vou salvar aqui. Projeto aula UFMG. Salvar. Salvei esse projeto e vou fechar esse projeto. E aí eu vou encerrar esse vídeo só para a gente poder fazer isso. Eu vou fechar o programa e no próximo vídeo a gente vai começar daqui, tá? E aí a gente já vai criar os shapefiles.